Jesus nos abençoe, nos reconforte os nossos corações, mas que também nos dê ânimo para prosseguirmos a nossa caminhada de renovação, de mudanças, para que a alegria, a felicidade faça morada em nossos corações, que os amigos espirituais também nos auxiliem no entendimento do Evangelho do Cristo, como desta passagem de Jesus no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec coloca muitos os chamados, poucos os escolhidos. O objeto desse capítulo todo é o chamado e a escolha. Então tem algumas mensagens que Jesus nos deixou, como a parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, dar-se àquele que tem, e nós vamos nos ater para nossas considerações simples a passagem de Jesus que nos fala da porta estreita, né? Em São Mateus, no capítulo 7º, no versículo 13 a 14, ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Allan Kardec, no item 5 do seu Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, então ele diz para nós que a porta larga é a porta da perdição, das paixões más e do caminho do mal. A porta estreita simboliza a porta da salvação. Então nessa porta exige esforços, exige vencer as más tendências. Então as causas das dificuldades atuais estão nas nossas existências anteriores e até em outros mundos. O presente e o futuro estão solidários com o passado, né? Então no item 5 ele diz: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Então Allan Kardec está nos mostrando a vida existe sempre. O passado pedindo correção quando o mal foi exercitado, quando não trilhamos as linhas, as leis divinas em nosso comportamento, está pedindo ajuste. Ou seja, não tem condenação, sofrimento eterno. Allan Kardec, então, ele alarga esses horizontes para nós, mostrando Deus nos amparando e nos guiando para a nossa evolução. Quando nós buscamos o entendimento junto ao Espírito Emmanuel sobre esses comentários, então ele diz que porta separa dois lugares, né? Dois ambientes. Então nós podemos ter na porta a evolução e a degradação. Então nós temos a estrada que percorremos no nosso dia a dia da evolução e temos a estrada da degradação, uma escolha nossa. Então, pela porta da evolução, então ele diz para nós que o número dos que querem entrar é grande, pois ouviram dizer que ela é apertada. Então, para a estrada que nós percorremos da nossa evolução, essa porta, o que exige de cada um de nós? Conhecimento, atenção, critério e raciocínio. E que para nós subirmos na evolução, o que nós precisamos? Ter prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Esse é o caminho da evolução, que nós escolhemos para reencarnarmos e nos melhorarmos. Na estrada de degradação, ou a porta da degradação, muitos por ela passam e não querem mais sair por ser espaçosa, por facultar-lhes o que? A diversão.
Então, nela, diz Emmanuel, os 5 sentidos humanos se fascinam, se embriagam pelas sensações exteriores. Aí nós desenvolvemos os velhos hábitos e manias de reencarnações anteriores, que está enraizado no espírito e que nós não queremos abrir mão. Então é a soberba, é a avareza, a luxúria, a ira, o ódio, a gula, a preguiça, a inveja e por aí vai. Então, na representação dessa porta estreita da nossa evolução, nós reencarnamos e representa que o nosso acerto espiritual, né, nosso crescimento. A porta larga da degradação, que Jesus nos fala, representa o quê? O desequilíbrio interior forçado à dor da reparação. Ou seja, a nossa evolução ela vai se processar de qualquer maneira, né? A dor da reparação, as dificuldades, quando nós não queremos caminhar para a evolução para a qual nós fomos criados, a reparação pode vir pela dor ou pela alegria, a escolha é nossa, né? A porta estreita, o que representa para nós? A saída do erro e a entrada na renovação. A porta larga nada mais é do que a entrada na ilusão e a saída dessa ilusão, desses gozos. O que será para nós? Será a saída pelo reajuste. Então, quando nós pensamos em vida eterna, viver que a vida existirá sempre, não vamos nos equivocar, ou seja, a renovação ela existirá de qualquer maneira. Então, se nós olharmos a nossa humanidade hoje, então nós vamos enxergar a população, aqueles que nos cercam, olhamos a sociedade e nós vamos perceber com muita clareza grupos gigantescos ainda caminhando pela porta larga, que não exige sacrifício, é só divertimento, é só gerando desequilíbrio interior em si e no outro, mas a saída desses desajustes será por nossas reencarnações com maiores dificuldades. Aqui o que nos chama a atenção, e o Espírito Emmanuel nos mostra isso, que Jesus, lá em São Lucas, ainda na continuidade, quando ele fala dessa porta, né, e quão poucos a encontram, né, lá em São Lucas, no capítulo 13, no versículo 23 a 30, diz assim para nós, isso agora é para nós pensarmos, né, para nossas reflexões. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Aí respondeu-lhes Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Ou seja, então quando ele nos fala dessa maneira que muitos procurarão transpor a porta estreita e não vão poder entrar. E aí o Espírito Emmanuel, ele também nos socorre no nosso entendimento. Como é que se dá essa escolha da porta estreita e da porta larga? Para o nosso entendimento, essa escolha se dá no mundo espiritual. Nós, estando no estado de espírito desencarnado, com todas aquelas dificuldades a serem reparadas, para nós evoluirmos, aí nós solicitamos que a reencarnação se dê para a porta estreita, que nós vamos reencarnar com a promessa, com o compromisso de nos conduzirmos realmente pelo número, né, diríamos assim, de esforço maior na nossa reforma íntima.
Então nós estamos desencarnados. Então a porta da reencarnação se abre para nós, com essas oportunidades. Aí nós somos atendidos com esses compromissos de crescimento, de renovação, só que vem o esquecimento do passado, nós mergulhamos novamente na carne, e aí surge o capítulo das tentações, e nós sucumbimos novamente. Ou seja, em vez de porfiarmos pela porta estreita, nós preferimos os gozos e as sensações da matéria. E nós vamos nos embriagando, esquecidos dos compromissos assumidos antes da reencarnação. Que dirá àqueles que têm compromisso com a mediunidade, né? Que são espíritos que têm maior cota, diríamos assim, de responsabilidade, né? Que assumiram ser intermediário dos espíritos para ajudar o próximo. Então nós caminhamos pela porta larga, né? Tudo é facilidade, tudo é gozo, e seguimos adiante. Quando surge a desencarnação, o que ocorre quando Jesus disse que muitos procurarão transpor essa porta e não poderão? E aí que está a chave da reencarnação. Desencarnar é fácil, porque é algo que vai acontecer com todos nós. Mas a porta da reencarnação, ela está cada vez mais estreita e apertada, pela condição que hoje nós vivemos no planeta de transição, de mudança. Aí nós passamos a reencarnação distraído dos compromissos de renovação moral, de conquista das virtudes, e quando nós retornamos à espiritualidade e despertamos para fazer um balanço do que fizemos nessa última encarnação, aí nós percebemos que trilhamos o mesmo caminho de perdição de vidas anteriores. Aí nós dizemos, meu Deus, permita que eu volte e recomece novamente. E a porta estará fechada. Ou seja, muitos espíritos reencarnados estão aí perdendo a sua última oportunidade de renovação moral. Ou seja, de se manter em um planeta que caminha passos largos para o mundo de regeneração. Então a porta estará fechada. E é isso que Jesus diz, procurarão transpô-la e não poderão, porque a fila para os reencarnantes que querem renovação é grande. E nós vamos ter que ir para essa fila. Será que dá tempo de nós conseguirmos uma nova reencarnação? Já tantas reencarnações cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, mas Deus não vai desamparar nenhum dos seus filhos. Nós vamos conseguir oportunidade de renovação moral. Então nós sabemos que a casa de Deus tem muito ambiente para receber esses espíritos faltosos que não querem de forma alguma compromissos com a sua renovação moral. Então nós temos que voltar ao mundo espiritual, os nossos pensamentos, e tentar entender o que é essa porta estreita. Então vamos nos imaginar lá na erraticidade, rogando desesperadamente por uma encarnação, né, para nós nos melhorarmos. Aí nós podemos pensar, mas vamos ser bons na Terra, é que essa bondade na Terra vai refletir em nós também estarmos bons e harmoniosos no mundo espiritual. A desarmonia e o desequilíbrio para com as leis divinas que exige que nós voltamos e rogamos uma reencarnação para reparar erros e construir esse futuro melhor em nosso íntimo, o reino de Deus nessa construção. Então imagine que nós estamos no mundo espiritual implorando e dizendo, olha, aqueles espíritos que estão assumindo o compromisso conosco de velar por nós, eles conseguem e ajuda
a essa empreitada de volta ao mundo encarnado, dos encarnados. Só que nós muitas vezes conseguimos com muito esforço abrir essa porta da reencarnação, e quando lá retornamos, aí nós vamos querer de novo essa oportunidade e vamos perceber que a fila é gigantesca e às vezes pode não dar mais tempo para um planeta que está em permanente renovação. Então, para lembrar de Emmanuel, a porta que nós escolhemos, e nós precisamos fazer essa avaliação agora como encarnado, é que nós estamos aqui, diríamos assim, pela porta estreita, temos que usar os nossos conhecimentos, temos que usar o raciocínio, temos que ter prudência, temperança, temos que cultivar a esperança, mas acima de tudo, nós temos que ter um comportamento na caridade, ou seja, no caminho do bem, da renovação, porque mais cedo ou mais tarde, não importa, a porta da desencarnação nos levará de volta à nossa realidade no mundo espiritual. E lá, nossos pensamentos, a nossa mente, nós vamos acessar os compromissos para essa atual reencarnação que estamos vivendo e vamos perceber que estrada nós percorremos. Se nós simplesmente repetimos o caminho da porta larga, a estrada da degradação em nossa vida, ou se realmente nós conseguimos, diríamos assim, na rampa de evolução, nós subimos aí alguns metros, né? Ou seja, nós alcançamos essas virtudes que nos tornam melhores. Em tudo confiamos em Deus, nos amparando, nos sustentando. Mas em tudo Deus espera de cada um dos seus filhos o esforço necessário para que o bem, para que a caridade é o amor em ação, seja nossa vivência no mundo que nós estamos. A degradação é grande. Muitos seres estão aí, como disse, distraídos desses compromissos evolutivos para a alma, mas serão despertados quando retornarem à espiritualidade. Então, no dizer de Jesus, nós temos que entender que haverá muitos os chamados. Então, imagina que nós estamos no mundo espiritual antes da reencarnação e fomos convidados para estarmos aqui, né? Aí, quando nós retornamos ao mundo espiritual, que a oportunidade foi dada, aí nós temos que nos perguntar: nós seremos escolhidos, né? Então, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, que as virtudes seja a conquista individual nossa, seja a nossa meta, seja as nossas renúncias e os nossos sacrifícios. Então, nem todos, como diz aqui nesse capítulo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós precisamos fazer jus. Então, esse reino dos céus, para nós adentrarmos na comunidade de espíritos puros, isso só vai acontecer se nós nos tornarmos espíritos puros. É um trabalho que não tem como delegar a outro. Cabe a cada um de nós, na sua individualidade, essas conquistas. Muita paz a todos, que o nosso esforço seja constante com Jesus, buscando o comportamento do Cristo em nosso próprio comportamento. Que os espíritos amigos nos ajudem e nos auxiliem sempre nesse nosso esforço de renovação moral. Se errarmos, não vamos nos lamentar. Se levante e retome a estrada a qual nós escolhemos para sermos melhores. Muita paz a todos.